Kainon. A frase foi sentenciada como um tiro de canhão atingindo Gohan, o espanto visível em seu olhar. Como? Desde quando Sasuke consegue usar essa técnica era este o principal pensamento na cabeça do Super Saiyajin 2, pelo que ele sabia, apenas Lee Kun e seu mestre, eram os únicos que podiam executar os portões internos, mas de alguma forma Sasuke estava ali em sua frente usando-os. Gohan ficou parado ao ver que o Ki de Sasuke tinha aumentado, mas não muito. Ele era mais forte que ele agora, mas não algo preocupante. Mas o meio Saiyan sabia que esse não era tudo que essa técnica poderia fazer. Gohan acreditava que Sasuke não conseguiria usar muito além disso. Kyomonkai Uchiha sorriu internamente ao ver o olhar de surpresa do Super Saiyajin mudar para um de assustado depois que ele proferiu aquelas palavras. Seimonkai, a abertura do terceiro portão sempre era o equivalente de liberar uma bomba atômica de poder sobre seu corpo. Uma onda de poder avassalador bruto irrompeu do Vingador e atingiu Gohan, que deu um passo para trás ao sentir o poder do Vingador aumentar perigosamente. O chão sob Uchiha rachou e quebrou sob a pressão de sustentar o poder crescente de Sasuke. Seixos menores começaram a voar por conta própria, subindo no ar para ficarem pendurados como rosários de barro. As pupilas de Sasuke sumirão, tornando seus olhos apenas órbitas escuras. Seu cabelo se levantou desafiando a gravidade em formato de uma coroa de espinhos semelhante ao cabelo de Gohan, e sua pele ficou um cinza tão escuro que parecia preto, e seus lábios roxos ressaltavam mais ainda naquela tonalidade de sua pele. Gohan protegeu o rosto do vento e da poeira que estava vindo em sua direção, um grave erro. Essa era a abertura que Sasuke precisava. O Vingador se pôs em posição para correr, como um corredor de Olimpíadas, e saiu em disparado em direção ao Super Saiyajin 2, com a terra cedendo atrás dele. Gohan não teve tempo de levantar uma defesa quando Sasuke já estava a centímetros dele se preparando para o ataque. O soco fez seus dentes tremerem quando recebeu o golpe. O Saiyajin mergulhou em uma enxurrada de ataques com os punhos colidindo com baques que abalaram toda a floresta. A cabeça de Gohan soou quando os golpes de Sasuke começaram a passar por sua barragem, fazendo estrelas balançarem no seu campo de visão. Sasuke teve mais um lampejo de excitação ao ver que Gohan estava sendo jogado para trás, não conseguindo se defender rápido o suficiente e seus golpes estarem desnorteando o híbrido. Finalmente era aquele maldito bastardo que estava recuando. A ferocidade de seus ataques só aumentava. Com um gancho poderoso de direita, Sasuke mandou Gohan voar para longe. Uchiha olhou com orgulho de si mesmo ao ver que seu punho estava manchado com uma linha de sangue, e não era o seu, era o sangue de Gohan. Finalmente o Vingador arrancou o sangue do Super Saiyajin. Gohan voou para longe, quicando várias vezes contra a grama do chão e se chocando contra uma árvore. Desnorteado e um pouco confuso, sacudiu a cabeça deixando cair terra e um pouco de grama morta de seu cabelo. O Saiyajin tocou sua bochecha e sentiu algo quente e molhado. Ao olhar sua mão, era seu sangue. Era de arrepiar. Sasuke agora conseguia usar até pelo menos os 3 primeiros portões. Isso mudava completamente a situação. O híbrido não queria usar todo o seu poder liberado pelo Supremo Kai, mas Sasuke não deixava a escolha. O híbrido olhou para o Vingador com um pouco de raiva, mas no fundo, estava admirado com o tamanho de poder que Sasuke tinha. Seu sangue Saiyajin borbulhava de emoção naquela batalha, e ele sabia que Sasuke estava amando muito isso. De repente seus sentidos foram aguçados quando um monstruoso Ki explodiu em elevação era de onde seu pai, Sakura e Kakashi estavam. Ele consegue identificar claramente de quem era esse Ki. Era Orochimaru, mas como ele estava com tanto poder, era mais forte do que o seu pai estava em seu nível de Super Saiyajin 3. Isso era ruim. Gohan não podia perder tempo ali com Sasuke, por mais que ele quisesse continuar lutando com Uchiha eternamente. Eu não tenho mais tempo com isso, Sasuke, disse Gohan, preocupado com o Ki cada vez mais diminuindo de seu pai frente a um novo Ki feroz e poderoso de Orochimaru. Meu pai e os outros estão em perigo. Eu preciso ajudá-los. Eu não me importo com nada disso, rosnou Uchiha. Ele deu uma outra olhada para seu punho com o sangue do Saiyajin, e então ele lambeu o sangue de seu rival e quase um melhor amigo. Tudo que eu me importo é acertar contas com você. Acredite em mim, Sasuke, quando digo que seria para mim um enorme prazer continuar lutando com você eternamente, disse Gohan para Vingador.
Mas infelizmente a situação não permite isso. Gohan entrou em reflexão por um momento, então chegou à conclusão que não haveria outra maneira. Ele tinha que ir com tudo, mas se ele usasse poder total poderia ferir gravemente Sasuke. Isso ele estava tentando evitar, por mais que o próprio Uchiha já tivesse o batido forte com o uso dos portões. O meio Saiyajin não tinha outra opção. Ele tinha que ir com tudo contra Sasuke. O ki do seu pai estava caindo rápido e ele não deixaria seu pai morrer outra vez. Gohan se pôs em posição, as mãos ao lado do corpo, a posição de que há de concentrar energia. Ele estava preparando-se para soltar todo o poder que o Supremo Kai havia lhe despertado. Sasuke observou em silêncio o próximo movimento de seu rival, não perdendo nenhum detalhe. Antes que Gohan começasse seu show para soltar todo o seu poder, uma dúzia de tigres surgiu das sombras, atacando e rodeando Sasuke. Gohan parou de imediato o que estava fazendo e olhou em volta, quando duas figuras mascaradas com roupas Danbu surgiram. Eles haviam se desamarrado, provavelmente pelo terceiro membro que Naruto deveria ter em tese derrotado. "O que vocês querem? O que estão fazendo?" indagou o jovem Saiyajin às duas figuras. "Eu pensei que você fosse embora com sua missão fracassada. Errado, Son Gohan. Nossa missão continua", disse um dos Zabu mais magro e esguio, segurando um pergaminho aberto na mão e na outra um pincel. "Nós iremos nos encarregar de Sasuke agora e você vai até seus amigos ajudá-los, pois se não for é provável que um deles acabe morrendo. Isso é jogo sujo", disse Gohan, vendo a situação que se formou em favor desses ambos. Ele precisava ajudar seus amigos, mas não queria que Sasuke fosse morto por eles. "Sem chance, não vou deixar vocês fazerem isso. Suponho que você não tem escolha", disse o Zabu mais musculoso e alto. "Você vai ajudar sua equipe e deixa esse aqui para nós. Esse assunto agora é questão da Anbu." Gohan pensou em seguir protestando até que sentiu que do seu pai começar a piscar da existência. Isso acelerou seu coração. Ele decidiu tomar a decisão de abandonar Sasuke à sua própria sorte. Talvez Gohan pensava que Sasuke poderia lidar com aqueles dois. Uma pena para Sasuke que não teria o fim da sua luta tão aguardada. Bem, isso será algo que Gohan terá que se preocupar depois, na próxima vez que se encontrar com Sasuke, pensou Gohan. "Está bem. Vocês ganharam", disse ele, se envolvendo em aura dourada, pondo-se em posição de voar o mais rápido possível até onde está seu pai e os outros. "Até logo, Sasuke. Por favor, não morra." Depois disso, Gohan voou o mais rápido que podia até onde estava seu pai, Sakura e Kakashi. Ele rezava para que as coisas não estivessem tão ruins para seu pai. As coisas estavam indo de mal a pior pro lado de Son Goku. Ele pensou erroneamente que com seu nível fosse o suficiente para manter Orochimaru na defensiva, ou pelo menos se igualar com seus ataques. Porém, ele estava errado. Os golpes de Orochimaru o martelavam cada vez mais forte. Ele se esforçava para ficar na defensiva contra o Sannin Cobra agora que ele estava tendo seu poder amplificado e dobrado pelo Kaioken, a própria técnica ensinada pelo Senhor Kaio para Goku e para Piccolo, agora sendo utilizada contra ele. Mas o Kaioken tem uma fraqueza, que é a tensão extraordinária que seu corpo recebe, mas em Orochimaru não estava visível isso, ou pelo menos o Sannin não mostrou sinais disso. Goku suspeitava que era devido ao fator de cura de Piccolo que o fazia uma combinação perigosa contra qualquer adversário, mas agora o adversário era o próprio Saiyajin. Goku avançou com golpe de direita, porém Orochimaru pegou e não soltou, usando de seu aperto. Ele usou o braço livre para desferir 2 socos no peito de Goku e em seu rosto. Goku ficou desnorteado por alguns instantes. Orochimaru pegou e jogou o corpo do Saiyan para longe. "Você não é páreo para mim, Goku-kun", disse Orochimaru, peito estufado com ar de superioridade frente ao adversário. "Eu já sei como você Saiyajin luta, e você não parece ter mais nenhum truque." "Talvez sim, talvez não", Goku disse, tentando parecer confiante, que na cabeça dele não soou como deveria ter soado. Ele estava espancado, machucado e fraco. Ele não tinha mais truques, nem transformações. Ele estava usando poder total contra o Sannin Cobra, e mesmo assim aquele bastardo estava o superando.
Orochimaru avançou com as mãos juntas para cima do Saiyajin e as desceu. Ele errou o golpe por uma margem pequena. Goku aproveitou esse momento para conectar algum golpe no Sannin, mas falhou miseravelmente. Seus golpes foram facilmente esquivados e o Sannin contra-atacou com soco reto de direita no nariz de Goku, fazendo seu corpo e cabeça ir para trás, sua consciência vacilando por uns instantes. Ele não podia desmaiar naquele momento. Ser nocauteado ali resultaria na morte dele e na morte de Sakura e Kakashi. Ele não poderia vacilar agora. Ele se recompôs e contra-atacou com gancho de esquerda, o qual Orochimaru pegou e desferiu um golpe com as costas das mãos. E quando estava prestes a conectar o segundo golpe, o Goku saltou para cima. O Sannin o seguiu logo atrás. O Saiyajin contra-atacou com série de investidas contra a cobra, as quais Orochimaru esquivou e defendeu todas. Ao ver uma abertura, Orochimaru desferiu uma forte joelhada no estômago de Goku, fazendo cuspir muito sangue. Em seguida o pegou pelo pescoço e começou a estrangular o Saiyajin. Quando seus olhos começaram a rolar e encontraram o céu, ele sentiu um ki familiar se aproximando, mas graças ao seu estado de espírito atordoado e desconexo ele não tinha ideia de quem era. O mundo ficou escuro e tudo estava tão doce. Orochimaru olhou para trás para ver a nova chegada. Era uma figura reconhecível para o Sannin, vestida das mesmas vestes de Goku. Gohan estava ali parado no ar com confusão visível em seu olhar perdido, que encarava o seu mestre e amigo íntimo estrangulando seu pai, ou pelo menos o que Gohan pensava ser assim o caso. Senhor Piccolo, o que você está fazendo? Perguntou inocentemente o híbrido Saiyajin, os olhos quase se enchendo de lágrimas ao ver tamanha cena de quebrar o coração. Gohan se sentiu como um garoto confuso e assustado diante ao ver suas duas figuras paternas naquela situação. Por que você está fazendo isso, Gohan-kun? Quem é esse senhor Piccolo que você fala? Indagou Sannin. Em sua fala ele alongava sutilmente os sons de S em seu padrão de fala, o qual Gohan não percebeu de imediato, o que teria revelado ao jovem híbrido a real identidade de quem estava na sua frente. Como assim? É claro que é você, respondeu o híbrido com visível confusão, buscando respostas. Me diga por que está fazendo isso, entendo. Piccolo, você se refere ao meu novo corpo, disse o Sannin Cobra, sua voz se misturando, reverberando e tendo dois tons distintos. Um era a que Gohan já sabia que era a de seu amigo verde, mas a outra era um pesadelo que o meio Saiyajin jamais esqueceria a tonalidade daquela voz macabra. Ele se foi deste mundo. Não está me reconhecendo? Sou eu, Gohan-kun. Não é verdade. Não pode ser. Gohan disse com incredulidade. Em sua mente era um mar de emoções e lembranças de seu velho amigo que sempre estava lá, como uma chama, um farol distante mas sempre presente, que ele sempre podia contar com ele. Ele se lembrou de quando seu pai havia dito que o ki do Piccolo havia desaparecido depois de Orochimaru e Piccolo se colidirem. Ele percebeu que foi naquele momento, mas ele recuou. Ele disse para seu pai não ir atrás do maldito bastardo e acabar com ele. Gohan pensou que se ele tivesse seguido seu pai e ido até o bastardo, naquele momento eles poderiam talvez ter salvado Piccolo, mas agora, ele havia chegado tarde demais para salvar aquele que era seu amigo e quase uma figura paterna para ele. O coração de Gohan era tão feroz quanto as batidas de um tambor de guerra. O jovem meio Saiyajin sentiu seu ki explodir de dentro para fora em resposta à raiva e fúria assassina que se concentrou dentro dele como nunca tinha sido feita antes. Ele sentiu raiva escarlate em direção ao bastardo que havia cruzado todos os limites, tentando matar todos os seres preciosos para Gohan. Primeiro tinha sido Sakura na Floresta da Morte, depois Naruto em Tazako, depois ter assassinado uma criança inocente apenas para obter o poder do Ki, e agora isso. Esse maldito filho da puta havia sequestrado Piccolo e agora estava usando o corpo dele como se fosse uma roupa velha, como uma espécie de troféu macabro. Seu sangue Saiyajin borbulhava de raiva, implorando por sangue e vingança. Ele decidiu que queria o que estava chegando, aquela raiva. Ele a abraçou. Esse bastardo não merece perdão ou segunda chance, apenas aniquilação completa. Ele dessa vez iria com tudo. Não havia mais espaço para piedade, para dúvidas, para o orgulho Saiyajin que outrora o cegara. Todo o seu ser convergia para um único propósito: aniquilar Orochimaru da face da terra.
Você, seu desgraçado! Gohan rosnou, seus olhos brilhando com uma intensidade feroz. Eles sangraram em um vermelho escarlate quase tão intenso quanto o do Sharingan, enquanto sua aura crepitava como uma tempestade. Você tirou tudo de mim. Mas agora você vai pagar, seu filho da puta. Ele não lutaria por honra ou glória. Não haveria contenção, nem arrogância. Gohan avançaria com tudo, movido por uma fúria implacável, determinado a apagar Orochimaru da existência, não pelo prazer de uma luta, mas pela destruição completa daquele monstro. Gohan avançou com toda a velocidade e poder bruto do resultado do ritual do Supremo Kai que foi desbloqueado 3 anos atrás. Ele desferiu um poderoso golpe na mandíbula de Orochimaru que o Sannin não teve tempo de pegar ou de reagir para se defender, e foi enviado como um meteoro para o chão. Em meio caminho até o chão, Goku foi jogado em outra direção distante, caindo com leveza na terra. Sakura Gohan gritou repentinamente para sua amada. Foi tão rápido e abrupto seu movimento que a assustou por um par de segundos. Não ajudava muito que seus olhos estavam ferozes e escarlates, mas ele logo se recompôs e falou normal em um tom mais amigável. Vá até meu pai e cure-o, ele ainda está vivo. Eu posso sentir. Sakura piscou, então entendeu, e com um aceno de cabeça em confirmação, olhou para Kakashi e juntos corriam até onde tinha caído Son Goku. Enquanto Gohan se atirava em fúria contra Orochimaru, Sakura e Kakashi se aproximavam do local onde havia caído Goku. Eles viram uma figura que estava mexendo no corpo inconsciente do guerreiro Saiyajin. Não conseguiram saber o que ele estava fazendo, pois ele estava de costas para eles. Mas quando chegaram mais perto, reconheceram a figura de imediato. Kabuto ou Sakura gritou, avançando com intenção protetora. Ela preparou um soco que prometia quebrar o chão ou nocautear Kabuto. Para a sorte do médico ninja, o ataque acertou o chão onde ele estava, pois ele conseguiu se esquivar poucos segundos antes do ataque atingi-lo. Então você se recuperou em o que pretende fazer com o Goku? Não vejo a necessidade de contar para vocês, disse Kabuto, guardando algo em seu bolso que nem Sakura e Kakashi conseguiam identificar o que era. Então ele se pôs em guarda, pronto para atacar. Especialmente para pessoas mortas como você. Sakura estava pronta para entrar em confronto contra um ninja médico mais uma vez, até que Kakashi se colocou na frente dela. O mais importante é proteger Son Goku. Lembre-se do que Gohan lhe pediu, disse Kakashi, sacando uma kunai e se pondo em preparo para investir contra Kabuto. Pode deixar que eu cuido dele. Kakashi lançou uma saraivada de shurikens no ninja médico, que bloqueou o ataque, sacando uma kunai com uma mão para defender e com a outra lançando senbons envenenadas. Ele correu na direção do espantalho, o qual desviou com graça das senbons. Eles se chocaram com o som de metal com metal, faíscas zumbindo e voando. Kabuto Bruninho quando a kunai de Kakashi cortou seu braço profundo o suficiente para enviar sangue voando encharcando o solo. Muito bom, Kakashi-san, disse Kabuto com confiança falsa. Por dentro ele estava cansado de sua luta contra Kunoichi-chan. Ela havia se provado digna da herdeira da força de Tsunade. Kabuto especulou que ela estava tão forte quanto a princesa das lesmas no seu auge ou até mais além. De certo modo, Kabuto estava aliviado de ter que só lidar com Kakashi, mas a ferocidade do Sharingan e os efeitos do cansaço da batalha anterior não estava sendo uma boa combinação favorável para o ninja médico. Naquele momento ele só podia rezar para que seu mestre se apressasse e matasse logo esses malditos bastardos. Kabuto sorriu desagradável por uma excelente evasão, mas sua felicidade foi cortada de seu rosto por Kakashi, que avançou com velocidade renovada, já cortando seu pescoço. Kabuto não tinha sido rápido o suficiente e sangue voou na brisa, vazando do pescoço do ninja médico. Um passe rápido com jutsu de cura resolveu o problema, mas roubou mais chakra de Kabuto, que ele já não tinha muito naquele momento. De fato, a situação estava ruim para o ninja médico. Gohan e Orochimaru se chocaram e juntaram as mãos em um impasse de poder. Gohan rompeu o impasse com uma cabeçada na testa do Sannin, fazendo o mundo dele explodir em um nó de dor. Gohan aproveitou o desnorteamento do Sannin e com um chute o mandou para longe. O Sannin se recuperou rapidamente, bem a tempo de ver que Gohan já estava em fúria, avançando em sua direção.
A cobra se colocou em uma postura familiar, mãos em concha ao lado do corpo, e uma esfera de energia azul brilhou em suas mãos. Kamehameha! Gritou Sanmin Cobra para Gohan. O ataque, uma onda maciça de energia, liberando em direção ao céu e em direção a Gohan. Ele continuou seu avanço, suas mãos foram para o lado em concha, um orbe de ki azul brilhando intensamente no meio de suas palmas, sussurrando as palavras do seu golpe. Kamehameha! Com um movimento leve, ele se deslizou um pouco mais acima do Kamehameha de Orochimaru, deslizando sobre a onda de energia até a ponta do receptor. Quando ele chegou no ponto onde estava Orochimaru, ele se divertiu ao ver a expressão de incredulidade e apavoro no rosto do Sanmin Cobra ao vê-lo diante dele. Gohan jogou o corpo e os braços para frente, as mãos carregando ataque. Gritou Saiyajin. A onda de energia rugiu na cara de Orochimaru, engolindo imediatamente, sem espaço para se esquivar, sem tempo para sinais de mão para alguma substituição. Com um grito, Orochimaru ficou invisível no ataque que avançou sobre a terra. Gohan forçou em seu ataque para desviar no final para o céu, evitando assim de destruir o planeta no processo. Todos olharam para o grande espetáculo que viram. Sakura e um recém-curado Goku olharam impressionados para o feito de Gohan. Até Kabuto e Kakashi pararam sua luta para ver o que tinha acabado de acontecer. Todos estavam espantados pelo tamanho poder que Gohan desferiu ao Sanmin, que todos pensavam já estar morto naquele momento. Tudo ficou quieto por um segundo que pareciam horas no calor da batalha. Até que tudo começou a tremer. Do solo, a metros de distância, uma grande explosão irrompeu do solo, liberando poeira e detritos voaram por toda parte. Da fumaça uma figura aparece, e era quem já todos imaginavam, Orochimaru. Mas ele estava pior para o desgaste. O ataque havia lhe causado danos severos. Ele não estava mais com o Kaioken ativado, e para piorar, seu corpo, além de machucado e espancado, estava rasgado. O corpo de Piccolo tinha rasgos, como se fosse uma roupa velha. O rasgo estava visível em seu rosto, que expõe a metade do rosto original do Sanmin Cobra, o rosto pálido e escamoso, e com metade do pico do seu cabelo à mostra. Eu já imaginava que você havia sobrevivido, disse Gohan ao ver como o estrago do seu ataque havia causado no Sanmin. Vai ser mais difícil te matar do que eu imaginei. Eu sou imortal, disse em voz baixa o Sanmin. Um nó de dor mordia por todo o seu corpo. As contrações musculares, frutos do Kaioken, estavam o moendo por dentro, mas a cobra não desistiria naquele momento. Eu não posso morrer, eu não posso sofrer dano. Orochimaru pôs as mãos ao lado do corpo e deu um grito, explodindo mais seu ki, o elevando mais e mais. Ele ativou o Kaioken mais uma vez. Ele não se importava mais com as consequências. Tudo o que ele queria era todo o poder necessário para eliminar todos esses malditos vermes que o fizeram ele sentir algo que ele não sentia há tempos. Sua frágil e insignificante mortalidade era tudo o que o Sanmin das cobras odiava: a mortalidade, a finidade da vida, morrer sem saber todos os segredos deste mundo. Isso era uma maldição para ele. Morrer agora. Não agora, não quando ele estava tão perto de conhecer todos os segredos da origem do chakra, não agora que ele descobriu uma espécie tão interessante quanto era esse novo corpo dele e o poder que se escondia dentro desses seres chamados Saiyajins. Orochimaru concentrou toda essa raiva e frustração e pegou tudo e subiu acima dela, acima do seu teto de poder, forçando além do que seu corpo podia aguentar. Impossível, ele está elevando o Kaioken, disse Gohan, sentindo medo por um momento ao sentir o ki de Orochimaru dar um salto. O poder dele havia triplicado. Até onde ele pretende levar isso, já era para seu corpo sofrer as consequências sem perder tempo e sem proferir uma única palavra. Orochimaru avançou mais uma vez com um gancho de direita que Gohan bloqueou com dificuldades. O Sanmin sentiu como seus músculos do seu braço começassem a formigar e ele recuou por um instante, mas Gohan não foi rápido o suficiente para atacar. A cobra com seu outro braço lançou uma rajada de ki no meio Saiyajin que o mandou voando para longe. Orochimaru não prestou atenção que ele não tinha ouvido o impacto de Gohan contra a terra. Ele estava ocupado olhando seu braço que estava formigando com veias, pulsando e tremendo freneticamente, quase como se o bastardo estivesse tendo uma convulsão.
Ele ouviu um chiado à sua esquerda. Era Gohan, que havia aparecido rapidamente com sua velocidade. Ele havia se recuperado rápido do golpe da cobra e avançou com um soco de direita, mandando a cobra para longe. Gohan seguiu ele logo atrás a fim de continuar sua investida. Porém o Sanin se recuperou rápido, bloqueou o ataque do híbrido e desferiu uma forte joelhada no estômago de Gohan, tão forte que fez o jovem cair no chão sem fôlego. Mas a cobra não deu trégua para o meio Saiyajin. Com isso, ela fez uma tempestade de golpes fortes e poderosos, cada um acertando Gohan em cheio. Eram tão rápidos que não dava tempo do híbrido montar uma defesa ou mesmo de fazer uma evasão. Ele estava ali recebendo golpe após golpe sem fazer nada. O inconsciente de Gohan era uma confusão. Ele não sabia direito onde ele estava. Os golpes estavam deixando ele desorientado e perdido. Foi naquele momento que Goku decidiu interferir. Ele e Sakura viram que a situação da batalha piorava e que Gohan estava perdendo, e a cobra estava em vantagem. Goku elevou seu Ki, mas tudo que conseguiu foi um Super Saiyajin 2. Seus reflexos estavam desgastados pelo cansaço que era evidente. Por mais que tenha se recuperado um pouco de fôlego, ele nem viu quando foi atingido, mas ele foi lançado com um chute. Antes que ele se recuperasse, Orochimaru estava lá com um soco fazendo mandar para outra direção. Goku pegou antes dele impactar contra uma rocha. "Pai, você está bem", disse ele, ajudando seu pai a ficar de pé. Ambos se colocaram em posição de luta, mas o desgaste de ambos era evidente. "Você tem algum plano, pai? Pois eu estou quase sem forças e eu gostaria de dizer que tenho um plano", disse Goku, simplesmente rindo de sua situação atual. "Eu não quero admitir, mas estou esgotado também. Meu plano é lutar até morrer. Parece que não temos outra opção", comentou Gohan sarcasticamente. Goku e Gohan se lançaram contra o Sannin. Ele desviou com velocidade reforçada pelo Kaioken. Eles passaram rápidos por ele, mas continuaram seus ataques. Os dois, pai e filho, fizeram o chover golpe contra Orochimaru, lançando socos e chutes, os quais a cobra apenas se desviava com graça. Com uma simples expulsão de Ki fez os dois Saiyajin recuarem, mas logo se recuperaram e investiram em contra-ataque. Goku e Gohan acertaram um soco ao mesmo tempo no Sannin. O impacto dos golpes fez ele voar para longe, se chocando contra uma rocha, levantando uma enorme poeira e destroços. Quando a poeira baixou, foi possível ver a aura vermelha do Kaioken brilhando fortemente e Orochimaru parecendo ileso, como se os ataques combinados de pai e filho tivesse causado pouco ou nenhum dano. Se realmente causou dano efetivo, o Sannin não deixou transparecer. Goku e seu filho não esperaram um novo movimento do inimigo e em um instante avançaram mais uma vez contra Orochimaru, com poderosos golpes e chutes. Os dois estavam dando tudo de si nessa batalha, mas o Sannin parecia uma montanha disposta a não se mover do seu lugar. Ele se esquivava facilmente de cada tentativa dos dois Saiyajins, e então contra-atacou. Orochimaru recebeu Goku com um poderoso chute em seu abdômen, mandando para longe, e em seguida um soco de direita em Gohan, mandou também para longe. Antes que o Sannin pudesse continuar o massacre, um grito feminino preencheu seus ouvidos antes de uma figura rosa preencher sua visão periférica. Era Sakura, que se lançou contra a cobra, porém seus ataques eram fracos demais, embora ele havia percebido que ela estava em volta de faixas pretas por todo o seu corpo. Ele sabia que aquilo se tratava do Byakugou. Essa habilidade era daquela lesma da Tsunade. Ela armazena e libera quantidade massiva de chakra, dando muito mais força ao usuário, mas não importava, pois esse simples aumento não se comparava ao seu nível atual. Com um movimentar de seu braço, mandou Sakura voando até onde estavam os outros dois. "Sakura, fique para trás", disse Gohan com dificuldade na fala. "Essa luta não. Eu vou lutar ao seu lado. Não vou ficar parada vendo você lutar", interrompeu a Kunoichi. "Não se esqueça, você tem a mim, a Naruto e Kakashi. Nós somos uma família, nós não morremos." "Que palavras bonitas, Kunoichi-chan", disse Orochimaru para os três guerreiros à sua frente. Mas palavras bonitas não vencem batalhas. Gohan e Sakura deram 2 passos à frente, prontos para o combate. Então ambos saíram em disparo contra o Orochimaru, que também foi em direção deles. Os três se colidiram como touros descontrolados e mergulharam em uma sequência de golpes atrás de golpes. Gohan e Sakura se esquivando de cada um dos ataques do Sannin, e Orochimaru se defendendo e contra-atacando os dois oponentes ao mesmo tempo.
Um golpe dividiu o estômago dos dois quando Orochimaru enterrou os braços no estômago dos dois, porém, ambos se recuperaram rapidamente e usaram isso ao seu favor. Ambos pegaram os braços de Orochimaru e prenderam. Goku estava correndo em direção aos três com um Kamehameha em mãos, a estrela azul brilhando a vida, e acertou em cheio o alvo, que não teve tempo de se esquivar quando Sakura e Gohan soltaram seus braços, mandando Sannin para se chocar com uma rocha com o impacto do ataque. Gohan aproveitou o ataque do pai e preparou o seu, com as mãos ao lado do corpo e duas estrelas azuis brilhavam de suas palmas. Kamehameha gêmeo! Gritou o híbrido Saiyajin. Ele lançou a primeira barragem de onda azul, que explodiu quando atingiu o local onde estava Orochimaru, e a segunda onda a seguir, logo em seguida explodindo em contato. Uma enorme nuvem de cogumelos se formou do ataque. Sakura e Goku estavam ao lado dele. Eles esperavam que esse ataque tivesse funcionado e Orochimaru tivesse deixado de existir. Eles teriam vingado todas as vítimas que a cobra tinha levado, entre elas Piccolo. Que tolo eles eram por achar que isso aconteceria tão fácil. Logo que a fumaça se dissipou, foi possível ver Orochimaru no corpo antes verde, agora vermelho devido ao Kaioken. Ele estava ileso aparentemente, e o pior, ele estava furioso. Ele se lançou em uma explosão de aura vermelha carmesim e bombardeou os três guerreiros com ataques múltiplos e ferozes, que fizeram eles cuspirem sangue, mandando-os para longe. Vocês tiraram minha paciência, seus malditos bastardos, disse Orochimaru com fúria em sua voz. Uma linha fina de sangue azul escorria de sua boca. Você, Goku, vai viver. Vou me divertir dissecando seu corpo a fim de descobrir todos os segredos do que fazem vocês Saiyajins tão poderosos. Já você, Konoichi-chan, hora de morrer antes que Orochimaru pudesse fazer qualquer movimento. Orochimaru! Gritou o espantalho. Orochimaru! O espantalho estava agarrando com uma mão cheia dos longos cabelos grisalhos de Kabuto e com a outra estava com um kunai pronto para decepar a cabeça do ninja médico, que estava espancado, com linhas de sangue escorrendo dos cantos de sua boca, e algumas shurikens cravadas em algumas partes, junto com cortes profundos pelo restante de seu corpo. Basta! Disse Kakashi. Basta! Já provou o que tinha que provar, que fique por aqui. Quando encostou o punhal na garganta do Kabuto, a memória dos seus dois amigos morrendo na sua frente voltou. A situação era desesperadora. Por favor, disse. Nossa missão fracassou. Nos deixe ir, e eu juro que esqueceremos isto. Esqueceremos tudo o que fez aqui. Juro pelos deuses, nós não buscaremos vingança. Orochimaru olhou com desconfiança. Só um tolo acreditaria nessa bobagem. Toma-me por um tolo, Kakashi. Tomo-o por sábio. Fique com Kabuto. Nossa missão era trazer o prisioneiro de volta. Você precisa mais dele do que nós, disse o espantalho. Ele estava implorando a todos os deuses que essa estratégia desse certo, senão todos iriam morrer ali mesmo. Não, a voz de Gohan era tênue como um suspiro. Kakashi, não, o que está fazendo? Esta missão fracassou. Disse Kakashi puxando seu Iraite para a posição habitual, cobrindo seu Sharingan sem chance, disse Gohan. Eu ainda posso lutar. Gohan correu em direção ao inimigo, mas ele tropeçou, as forças o deixando. Ele desabou de joelhos, seus cabelos duros e espetado voltaram ao preto normal, suave e esvoaçante. Ele cuspiu sangue no chão. Olhe para si mesmo, disse o espantalho cansado. Não percebe? Estamos voltando desde aquele incidente hoje cedo. Todos nós estamos exaustos, mas, disse Gohan cansado. Mesmo que ele soubesse que estava exausto, correr não fazia seu estilo, preferiria morrer do que recuar. Eu sou seu líder nessa missão, Gohan gritou espantalho contra o Saiyajin. Minhas ordens são absolutas. O Sannin pôs a sorrir. Ora, mais uma missão em que você falha, Kakashi, disse a cobra com ar, tentando parecer o mais superior possível frente a ele sem demonstrar nenhuma fraqueza. Deve ser humilhante bater em retirada 2 vezes seguidas. Kakashi ignorou, soltou Kabuto e com um gesto indicando para os membros do seu time para segui-lo, e assim o fizeram.
Quando Orochimaru sentiu que todos estavam longe o suficiente dele, ele desligou o Kaioken e então veio toda a dor, formigamento, pressão em seus músculos. O corpo de Orochimaru se contorcia de dor. Ele estava surpreso deles terem caído no blefe da cobra, mas um segundo a mais e o Sanmi não conseguiria manter sua postura de superioridade frente a eles. Kabuto percebeu que seu mestre estava com dores e foi até ele para ajudá-lo. Orochimaru recebeu Kabuto com um soco forte em seu queixo. "Não se aproxime de mim, seu bastardo", falou em tom de raiva a cobra, embora não conseguisse esconder a fraqueza em sua voz. "As dores daquela técnica chamada Kaioken espero que compense por sua inutilidade nessa batalha." "Mas é claro que sim", disse um médico ninja, pondo a mão em seu bolso traseiro e sacando um frasco com líquido vermelho escuro, quase vinho, que era claramente sangue. "Isto deve servir." "O que seria isso?" perguntou Orochimaru. "Este, meu senhor, é uma amostra de sangue do pai de Gohan", disse Kabuto, sorrindo ao ver a felicidade no rosto de seu mestre. Com aquela amostra de sangue era suficiente para saberem tudo sobre os Saiyajins. "Com isso saberemos toda a origem da força de Gohan." Com Orochimaru com dificuldade pegou o frasco e olhou com um sorriso macabro de orelha a orelha. Ele mal podia esperar para saber todos os segredos que a genética de Gohan escondia. Saber sobre isso o faria invencível nesse mundo e no próximo.